Ei, gente! Então vamos lá. Vamos falar das farinhas básicas para quem está começando no mundo sem glúten. E depois dessas dicas valiosas, a gente vai fazer um pãozinho de frigideira com essas farinhas que eu vou apresentar aqui. A ideia é que vocês entendam que existem alguns grupos de farinha que precisam ser combinados para a gente chegar numa situação parecida com a do trigo. As características do glúten, da gliadina e da glutenina, que são as duas proteínas que formam o glúten, são elasticidade e viscosidade. E aqui eu vou mostrar algumas farinhas que a gente vai usar. Nós não vamos usar goma nesse momento, para vocês fazerem diversos produtos na sua casa. Então, com essas 5 farinhas aqui, vocês já conseguem fazer infinitas produções. Panquecas, pãezinhos, waffles, bolinhos. Inclusive, a gente vai fazer algum aqui no final. Então, vamos lá entender quais são essas farinhas? Mudei de cenário aqui porque eu quero ficar mais confortável. Aqui eu tenho meus 5 potinhos, na verdade tem 6 aqui porque eu vou falar de um detalhe, vou apresentar uma outra fibra aqui que é legal a gente saber. 5 potinhos que são a base para a gente começar a cozinhar sem glúten, tá? Nossa primeira farinha é a farinha de arroz. Essa minha é uma farinha de arroz integral que eu compro por opção, né? Porque como ela é integral, ela é mais saudável, então eu prefiro usar a farinha de arroz integral do que a branca. Vamos pensar no trigo. O trigo é um ingrediente único, né? E aqui a gente não tem como partir de um ingrediente único. Porque a farinha de arroz, por não ter glúten, se a gente for fazer uma preparação só com ela, um pão só com ela, ele não vai ter expansão. Um bolo, ele não vai conseguir crescer e sustentar. Então a gente sempre parte de um percentual maior de farinha de arroz. Sempre não, né? Na maioria das vezes. De um percentual maior de farinha de arroz, para depois começar a agregar outras coisas ao mix que vão ajudar a gente a tentar fazer o papel da farinha de trigo aqui. Segunda farinha, aí não é farinha, mas segundo item aqui que a gente normalmente usa nas preparações de glúten, nas preparações sem glúten, que vocês veem em muitas receitas, inclusive nas minhas. É a fécula de mandioca. É bem mais fininha. O polvilho doce é um pouquinho mais granuloso, então dá diferença em algumas preparações. A fécula é encontrada no supermercado do lado do polvilho. Como ela vem da mandioca, ela serve pra gente como se fosse uma goma. A mandioca tem essa característica de engrossar e virar uma goma e fazer um gel. E é essa característica que a gente quer da fécula de mandioca que a gente usa aqui. Terceira farinha, que também não é farinha, é a fécula de batata. E aí, aqui, não sei se vai dar para perceber a diferença, mas ela é bem mais fininha e bem mais pesada que a fécula de mandioca. E a extração das duas é parecida, né? A gente lava o tubérculo depois de descascar, moer, você lava aquilo e aquela água tá cheia do amido. Ela é mais fininha e ela tem uma condição de trazer um pouquinho mais de maciez e leveza às nossas massas. Então essas 3 aqui, mais uma que eu vou falar aqui, elas começam a fazer um mix bem interessante. Quarto ingrediente, esse aqui é conhecidíssimo. Aí é como se fosse a fécula, mas vem de cima da terra, então é o amido de milho. Popularmente conhecido pela sua maior marca, que é a maizena. Vocês sabiam que maíz é milho em espanhol? Então o amido de milho, ele também traz uma certa maciez à receita, só que diferente da fécula de batata, o amido resseca mais. Então, dependendo da preparação, se você fizer um bolo só com amido de milho, sem fécula de batata, ele tende a ressecar, a puxar a umidade daquele bolo e o bolo ficar quebradiço. Então, por isso, mais uma vez que a gente faz um mix. Quinto elemento do nosso mix básico para quem quer começar aí na cozinha sem glúten, que é uma fibra, e aqui eu tenho a farinha de linhaça, que é a linhaça moída, né? Para que eu trouxe a farinha de linhaça? Porque se você juntar esses 5 aqui, você tem uma farinha de carga para dar volume, que é a farinha de arroz. Você tem a fécula de mandioca, que é para dar aquela elasticidade, um pouco da goma da mandioca. Você tem a fécula de batata para trazer um pouco de maciez à preparação e o amido para trazer também carga, mas trazer uma certa leveza.
Se você coloca só esses 4 e não agrega uma fibra, provavelmente vai ficar pouco úmido, mais ressecado, mais quebradiço. Por quê? Vamos lembrar lá do glúten. O glúten é uma rede viscoelástica, uma rede que faz uma trama. Nessa trama do glúten, dentro da trama mesmo, né? É onde o glúten armazena a umidade da receita, os gases da fermentação, quando você faz um bolo, né, de fermentação química, ou quando você faz um pão de fermentação biológica. Como a gente não tem isso aqui, pode acontecer do seu bolo crescer e depois abaixar. Pode acontecer de ficar mais ressecado. Então, por que a gente usa uma fibra? E nesse caso eu estou mostrando a farinha de linhaça. Porque essa fibra vai absorver o líquido da receita e vai segurar. O psyllium é a casquinha de uma sementinha que parece um capim, sabe? Mas depois que você tira a casquinha do grão, do trigo, por exemplo, do arroz, aquela casquinha amarelinha, vem aquela capinha do grão. E essa capinha é rica em fibra. Então, quando eu falei aqui da farinha de arroz, né, que você pode usar integral, que você vai agregar fibra ao seu mix, aqui a gente está falando de dois itens que podem ser usados para agregar essa parte de fibra. Então eu trouxe o psyllium também para vocês entenderem que ele está junto aqui com a farinha de linhaça no nosso mix, ok? Fechamos aqui nossos 5 ingredientes básicos para você começar a sua cozinha gluten free. E agora, de bônus, eu vou fazer uma receitinha ali, ó, no fogão de um pãozinho delicioso que você faz papum, papum, em 1 minutinho a massa, em 5 minutinhos o pãozinho tá assado e você faz pro seu café da manhã, pro seu lanche. Nós já vamos lá. Lembrando que no meu canal vou deixar aqui, ó, um pão sem glúten delicioso que a gente faz com essas farinhas aqui e mais uma que eu não coloquei aqui, mas que é um tchan na cozinha sem glúten. Vamos pro pãozinho? Vamos para quem ficou até aqui e vai aprender a fazer um pãozinho de frigideira delicioso, que eu vou usar as farinhas que a gente acabou de apresentar. Começando com o ovinho batido. Ó, vocês vão ver que eu vou usar um garfo, minhas colheres medidoras, uma espátula e a minha frigideira que já tá com uma grade sobre a outra aqui, pra gente não queimar o nosso pãozinho. Vou pegar a nossa farinha de carga, que é a farinha de arroz, e vamos colocar 2 colheres de sopa dela, ok? Meia colher de sopa e vamos colocar meia de fécula de batata, meia de farinha de fécula de mandioca, desculpa, e meia de amido de milho. Então, mexo normalmente. Vamos colocar o quê? Vamos colocar meia colher de sopa aqui da farinha de linhaça, para trazer a fibra para nossa receita, para a gente manter a umidade desse pãozinho. Vou colocar meia colher de sopa de óleo ou manteiga. A gente precisa de uma gordura aqui, senão o pãozinho vai ficar seco. Vamos colocar uma pitadinha de sal, com o dedo mesmo. E vou colocar aqui meia colher de chá de fermento químico, para a gente fazer o pãozinho crescer. Aqui já mexi com o garfo, agora eu vou mexer com a espátula, só para pegar, raspar aqui a lateral. Eu preciso colocar duas grelhas para ficar mais longe do fogo. Coloco um pouquinho de desmoldante, uso esse desmoldante, o Carlex. E agora eu vou tampar para a gente fazer como se fosse um forninho aqui, ok? E vamos esperar. Ó, aqui ainda tá mole, eu não posso virar ainda, não tá cozido aqui. Então vou deixar mais um pouquinho. Já se passaram 2 minutinhos. O centro tá quase bom já. Acho que eu já consigo virar. Com muito cuidado. Prontinho. Ó, já tá firminho. A gente vai desligar porque ele já assou. Ui! Fofinho.
Hum. Hum. Vou ficando por aqui. Corre lá pra ver as outras receitas que tem no canal. Receitas que dão certo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.